Fala pessoal, tudo bem? Fla Press começando aqui nesse dia decisivo para o Flamengo. Ah, mas é fase de grupos. É, amigo, mas o negócio é o seguinte, é jogo na altitude, não pode deixar escapar ponto nenhum, porque aqui contra o Central Córdoba não foi exatamente o resultado que a gente esperava, né? Já vou falar disso aí, mas antes... Tá curtindo a Flamengo TV? Já se inscreveu? Já deixou o like? Já ativou o sininho? Faz isso aí. Me segue aí na rede social também, @Daniela Boaventura, pra gente ir trocando uma ideia sobre este Flamengo. Vamos falar do que interessa? O que interessa é o jogo de hoje contra a LDU. Se quiser ficar tranquilo no grupo, o Flamengo precisa voltar com a vitória. O Alan e o Dela Cruz não foram por conta da altitude e o Alexandro tá com edema na coxa, também não viajou. Em compensação, tem um cara que tá chegando no Equador com uma torcida toda especial. Nada como chegar em casa e ser bem recebido. Que lo amamos, es increíble. Eu lo amo. Eu também. Agora, se Gonzalo Plata vai se sentir amado e confortável defendendo pela primeira vez o Flamengo no seu país natal, para a maior parte do elenco, estar no Equador tem aquele desafio extra. Em Quito, especificamente, 2.850 metros de altitude, que deixaram Alan e Dela Cruz fora da viagem para o jogo contra a LDU. O Alan tem um diagnóstico de traço falcêmico, já teve uma intercorrência em uma viagem anterior dele, então após a gente discutir o caso junto com o Dr. Luiz Macedo, fizemos a opção de preservar esse jogador. Já o Nico, ele já não se adapta bem à altura, ele relata que ele tem uma dificuldade, tem um esforço respiratório acentuado. Respeitando essa queixa do atleta, tomamos a decisão de não levá-lo para esse jogo. Alimentação leve, uso de cilindros de oxigênio, algumas estratégias podem ajudar e muito na adaptação. Mas, ao contrário do que muita gente imagina, a chegada com 48 horas de antecedência do Flamengo ao local onde vai disputar a partida não teve absolutamente nada a ver com os efeitos do ar rarefeito no corpo. Como o Flamengo acabou de sair de um jogo no sábado, um clássico, um jogo com extremo desgaste, nós trouxemos toda a estrutura do Ninho para o Equador, né? Nosso aparelho de bioquímica, toda a estrutura da fisioterapia, para a gente poder controlar esse desgaste. Todos os atletas agora pela manhã fizeram os testes bioquímicos, não encontramos nenhum atleta com desgaste acentuado. E com relação à alimentação em jogos de altitude, ela deve ser leve. Então, alinhado com o nosso nutricionista Paulinho, programamos um cardápio junto com a cozinha de uma refeição mais leve, com proteínas leves, para que eles possam ter uma digestão adequada. Na história, o Flamengo já jogou 12 vezes contra equipes equatorianas fora de casa. O retrospecto não é bom. 5 vitórias, 1 empate e 6 derrotas. Só 44% de aproveitamento, além de um saldo negativo de gols. Agora, vencer a LDU e voltar com 3 pontos significa superar, além da altitude, aquela derrota inesperada em casa, no Maracanã, quando o Flamengo era favorito contra o Central Córdoba. Casa. O Flamengo, dessa vez, tem um anfitrião por lá e, se depender da confiança da torcida nele, vai ser jogo para voltar comemorando. Un excelente jugador, la verdad ha demostrado mucha calidad en el juego, mucha pelota la verdad y representa muy bien Ecuador fuera del país. Me parece un muy buen jugador. Vamos dar uma olhada em como está a repercussão desse jogo na mídia tradicional, não só no Brasil, mas no Equador também, obviamente. Tem muita gente falando sobre o assunto. Coloca a primeira capa aí pra gente. Vamos dar uma olhada, ó. The Playoffs. LDU e Flamengo será duelo decisivo na altitude por conta dos pontos que escaparam em casa. Tem matéria da ESPN Brasil também. O Flamengo vai para jogo na Libertadores na altitude com 3 desfalques importantes. A gente já falou aqui do Alan e do Dela Cruz por conta da própria altitude. Tem o Alexandro também, que segue com edema na coxa. O Coluna do Fla está dizendo: Libertadores, jogo do Flamengo com a LDU vale desempate em retrospecto do confronto na altitude. O Flamengo só venceu uma vez lá, mas foi em 2021, é recente, então vamos ver se volta com a vitória dessa vez. O Olé do Equador está dizendo: visitante no Equador. Tá falando da partida especialíssima que fará Gonzalo Plata, que é equatoriano, vai estar em casa, mas como visitante. E o Mundo da Bola
está dizendo o seguinte: repórter do Equador vê erro tático e aponta declínio em 2025. Isso porque a equipe da LDU perdeu jogadores importantíssimos, principalmente no meio-campo. Já volto a falar de futebol aqui, a gente ainda vai entender um pouquinho melhor que trunfos o Flamengo tem para esse jogo de hoje, mas eu quero dar parabéns pro pessoal do basquete. A gente está atrás da América no futebol, no basquete ela já está conquistada. A Champions League de basquete é mais uma vez do Flamengo, conquistou nesse final de semana essa taça aí contra o Boca Juniors e de quebra ainda tem vaga no Mundial. Vamos ver como é que foi o jogo. A América está ainda mais rubro-negra. O Flamengo disputou no último fim de semana, no Maracanãzinho, o Final Four da BCLA, a Champions League das Américas de basquete. E fez história de novo, ao levantar a taça continental pela terceira vez. No primeiro embate do Final Four, o orgulho da nação foi com tudo para cima do rival Franca, dominou a partida do início ao fim e o resultado 91-67 e vaga garantida na decisão. E na final deu um clássico sul-americano. O Fla Basquete enfrentou o Boca Juniors, que garantiu a sua vaga na decisão após vencer os também argentinos do Instituto Córdoba, um duelo bem equilibrado. Com o apoio da nação, o nosso time deu uma aula de basquete que foi praticamente perfeito. Comandado por Alexei, eleito MVP da competição, o Flamengo derrotou o Boca por 83-57 e garantiu que o troféu ficasse aqui no Rio. A gente teve altos e baixos durante a temporada, mas sempre que a gente foi exigido em momentos decisivos, a gente levou muito nível. E hoje foi mais uma prova disso, então a gente mereceu muito. E o time de basquete do Flamengo vence a BCLA em cima do Boca Juniors e está aqui atrás reflectando a medalha de ouro e já vai levantar a taça. Uma alegria muito grande, cara. A gente fez um grande Final Four, a gente mereceu esse título e a gente está muito de parabéns. E essa diferença expressiva no placar surpreendeu até os jogadores. Cara, é difícil demais falar, mas eu acho que o placar fala por si só. Clima de festa e comemoração por mais um título e passaporte confirmado para Singapura. O Fla Basquete agora aguarda a confirmação da data do Mundial de Clubes, que está previsto para o segundo semestre desse ano. Mas antes, nosso time ainda tem uma missão aqui no Brasil. O Mundial que nos espera, hein? Muito importante esse time para nós. Vamos em busca do NBB agora, só falta um. Tem mais coisa legal aqui para contar para vocês. Olha o que a Rebeca Andrade conseguiu. Ela recebeu mais um prêmio, mais um para a galeria dela, né? Prêmio Laureus, o Oscar do esporte agora é da nossa Rebeca. Vamos dar uma olhada em como foi a premiação lá em Madrid. A premiação existe há 25 anos, tá, gente? É a idade da Rebeca e ela foi a primeira mulher brasileira a receber a homenagem. A Rebeca venceu na categoria Retorno do Ano. Por quê? Porque a Rebeca brilhou nos Jogos Olímpicos de Paris depois de superar 3 cirurgias super complicadas no joelho, né? Em Paris foram 4 medalhas, não sei se vocês lembram: ouro no solo, prata no individual geral, prata no salto e bronze por equipes. E a Rebeca, só para lembrar, ela é a maior medalhista brasileira em Olimpíada entre homens e mulheres. Ela tem 6 medalhas no total, sendo 2 de ouro, 3 de prata e 1 de bronze. Falando em medalha, um passinho de cada vez para conseguir, quem sabe, medalha na natação brasileira. Tá rolando o troféu Maria Lenk no Clube do Flamengo, na Gávea, e o Bruno Auric vai explicar direitinho como é que funciona. Se vencer o Maria Lenk, consegue vaga para o Mundial, de repente em Singapura, e por aí vai até chegar na Olimpíada. Começou nesta semana, na segunda-feira, a principal competição da natação brasileira, o Troféu Brasil Maria Lenk de Natação. O torneio vai até sábado, dia 26, e será realizado inteiramente no Parque Aquático Fadel Fadel, na sede do Flamengo, na Gávea, com entrada gratuita para o público. Ao todo vão competir 380 atletas de 44 equipes diferentes, sendo as seleções da Bolívia, Colômbia, Turquia e Uruguai e mais 40 clubes representando 13 estados do Brasil. Essa é a edição número 64 do
Troféu Maria Lenk, que serve também como seletiva para alguns dos principais torneios internacionais do mundo da natação que vão ser disputados neste ano, como o Campeonato Mundial de Singapura, realizado de 11 de julho a 3 de agosto, e o Mundial Júnior e o Pan-Americano Júnior. Segundo maior campeão da história do torneio com 13 títulos, o Flamengo conta com a terceira maior delegação desta edição, com 41 nadadores, atrás apenas do Pinheiros, com 47, e o Minas Tênis Clube, com 53. Técnico da seleção brasileira nas Olimpíadas de Pequim em 2008 e Londres em 2012, Alex Pucialdi falou sobre a importância do Troféu Maria Lenk e destacou alguns atletas da delegação rubro-negra para a nação ficar de olho nesta edição. Olha, se a gente fosse falar pelas principais seleções, a gente tem que falar de Gabi Assis, atual tricampeã brasileira da prova dos 200 metros do peito, Stephanie Steverink, que não perde a prova dos 400 metros desde 2019, imagina você. E aí, a nova geração, uma garotada nova crescendo dentro do Flamengo, e eu chamo a atenção para dois nomes, a Joyce Rocha, vai dar trabalho no 100 metros nado livre, e o Pedro Bosch também, quem sabe no 100 borboleta. O Troféu Maria Lenk conta com 41 modalidades, sendo 20 no masculino, 20 no feminino e uma mista. Será também a primeira competição nacional a contar com as novas provas olímpicas de 50 metros costas, borboleta e peito, que estarão nos Jogos Olímpicos de Los Angeles em 2028. Todos os dias serão recheados, começando no turno da manhã com o classificatório e finalizando com as finais na parte da noite. O Flamengo terá pelo menos um atleta em todas as provas, menos as de 50 e 100 metros livres masculino. E nação, olho nas modalidades de 200 a 800 metros livre, além de 200 e 400 medley, que o nosso fenômeno Stefan Steverink, de 21 anos, vai disputar e promete competir por medalhas. Já a nossa craque Gabriele Assis é a atual campeã das provas de 100 e 200 metros peito feminina e quer manter a soberania. A primeira edição do Troféu Maria Lenk foi em 1962, com o Flamengo conquistando o título pela primeira vez em 68. Já a última conquista rubro-negra foi em 2012. E agora, o mais querido conta com o fator casa e o apoio da torcida para que o troféu nem precise sair da Gávea. Voltando a falar de futebol, o negócio é o seguinte, Libertadores, LDU, e o Flamengo tem sido muito criticado pela quantidade de chances criadas e, em tese, não aproveitadas. É do jogo, né, gente? Às vezes perder gol é normal. A boa notícia para isso é que o antídoto deve estar em campo. O Pedro já voltou a jogar, talvez não entre como titular, mas o Lázaro Dalfovo vai contar pra gente como é que tá o momento e o histórico do Pedro na competição. Vamos ver. Para a alegria geral da nação, o nosso 9 bolado já voltou aos holofotes e ao caminho das redes. Cruzou na área para ele, Pedrão de cabeça! Voltou pro Pedro, faz barulho nação! Derrama, senhor! O goleador voltou! Feliz que ele veio contra o Juventude, fez 2 gols. E sim, Pedro é o nosso maior reforço para a temporada. Pedro é um cara que ele é surreal, é um cara que ele é um coringa. Ele chega de lesão e faz o quê? Faz a diferença no time. E com certeza com os treinos vai voltar com tudo, fazendo gol. E é isso, queixada neles. Foram 7 meses de recuperação, muita luta e resiliência. E agora Pedro, que chegou a montar uma estrutura de DM em sua residência, está prestes a entrar em campo novamente pela Libertadores e no momento chave para o Flamengo. Esta terça-feira tem um confronto importantíssimo diante da LDU, na altitude de aproximadamente 2.800 metros de Quito. Um obstáculo grande? Sim, mas Pedro é um trunfo de peso para o time de Felipe Luiz superar isso e voltar à zona de classificação no Grupo C da Liberta. Pedro já foi o Rei da América após a histórica campanha de 2022, quando o rubro-negro foi campeão continental invicto e ele terminou com 12 gols, se tornando inclusive o maior artilheiro do clube em uma única edição do torneio. E ao todo, com o manto sagrado em Libertadores, em 41 jogos, ele tem o dobro, 24 gols, sendo 5 marcados na última edição, em que o Flamengo não foi longe como poderia, mas o P9 fez a sua parte e terminou como o principal goleador rubro-negro. E vale lembrar que Pedro é o segundo maior artilheiro do Flamengo na Libertadores.
Já em relação ao ranking geral de brasileiros na competição, ele está no top 5, só atrás de Palhinha, Fred, Luizão e Gabigol. Aliás, todos os gols do 9 bolado foram representando o Mengão. E recentemente, ele mandou um papo reto. Mas eu creio que é só o início aí do que a gente tem pela frente. Tenho certeza que a gente vai fazer uma temporada linda, como vem fazendo, e conquistar os títulos que tem pela frente, que a gente é capaz e tem um elenco para isso em todos os torneios que a gente vai entrar. Deus abençoe a todos. Coisas lindas estão por vir e o sonho do Tetra está nos planos. E a esperança foi reforçada após a volta definitiva do nosso artilheiro, que nesta volta gradual e cautelosa já tem a média de 1 gol a cada 35 minutos em campo. Agora é para brilhar rumo à glória eterna de novo, Pedro. Precisa nem jogar o jogo todo, não. Entra no finalzinho, 1-0, gol de peito do Pedro. Já pensou? Tá lindo. Pra mim já tá bom demais. Quanto é que vai ser esse jogo? Vai colocando aqui nos comentários que eu quero saber como é que tá a expectativa de vocês para essa partida. 2.850 metros de altitude. O Fla-Press está terminando, mas o pré-jogo começa às 16, 4 horas da tarde, 3 horas antes da bola rolar. Vai contando para todo mundo, vai se inscrevendo, vai dando like, vai ativando o sininho aqui na Flamengo TV para você não perder nada. Eu tô indo, mas tô voltando mais tarde. Vou deixar você com motivos para acreditar. Confiança no trabalho do Felipe Luiz. Ele merece esse crédito e o Fla-Press vai embora lá no alto com a vitória do Flamengo que a gente está esperando voltar de Quito. A Libertadores, amigo, a Libertadores tira o fôlego. Ora no silêncio que antecede a comemoração, ora naquela surpresa traiçoeira. Faz parte. Contra a LDU fora de casa, a hora do jogo, é precedida por alguma angústia. É verdade, o aproveitamento do Flamengo na altitude é só de 31%. A boa notícia é que Felipe Luiz estava em campo como jogador na única vitória do Flamengo contra um time equatoriano jogando em Quito. Aquele 3-2 contra a própria LDU em 2021. Agora, como técnico, Felipe, que não vai ter à disposição De La Cruz, Alexandro e Alan, sabe que vai precisar de ajustes para sair com a vitória. Eu não sou muito de dar recados para a torcida, né? Eu gosto de que o time fale dentro do campo, vocês já me conhecem bem. Mas sim, nunca é fácil jogar na altitude, sempre é difícil pressionar alto, porque os jogadores eles perdem o fôlego rápido e não recuperam. Então o jogador tem que dosar melhor o esforço para poder fazer um grande jogo, para poder vencer, que precisamos muito dessa vitória. Ficar com a bola, correr menos, achar atalhos, não é fácil não. Mas não custa nada lembrar que desde que assumiu o cargo de treinador, Felipe Luiz não faz outra coisa senão trabalhar para contar bonitas histórias.